que vayan escribiendo también cuál es el principal motivación para estar acá. O sea, ¿qué te trajo aquí? O sea, ¿cuál es tu propósito de estar acá en este conversatório, nessa charla, onde vamos estar compartilhando uma enseñança? Então, qual é o teu objetivo para estar aqui? Que te trae? Andrés, quero manejar o tempo de maneira mais apropriada para dar melhores resultados na oficina e ter tempo de qualidade para minhas coisas personais. Sim, Andrés, isso é um dilema, é um desafio nos dias de hoje, certo? Olga Jimena, aprender gestão de tempo para alcançar equilíbrio das diferentes áreas. Sim, Olga, excelente. Judith, quero ganhar conhecimentos para aumentar cada vez mais minha produtividade. Perfeito, Judith. Alejandro Camacho, aqui deu a bem-vinda. Que te trai acá, Paula? Harmonizar minhas atividades e assim ter uma vida mais equilibrada em todas as áreas da vida. Super importante, Paola, super importante, porque, de certa forma, é isso que nós estamos buscando, né? Esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre essas múltiplas atividades ou espaços que nós temos. Então, aqui puseram também Clemência, organizar meu tempo, ser mais eficiente e equilibrada entre meu trabalho e meu tempo de descanso. Super importante, porque às vezes nós entramos, digamos assim, num ritmo frenético, num ritmo louco e perdemos, digamos assim, esse equilíbrio, não? Perdemos o equilíbrio e estamos agotados. Então, Viviana está dizendo, eu estou em teletrabalho com vários projetos e a la vez pendente de lugar, estou terminando mais agotada que na presencialidade. Sim, Viviana, isso ha ocorrido com muitas pessoas, muitos trainees meus falam isso e é certo, não? É uma realidade que está ocorrendo. Alejandro, conhecer experiências significativas para aplicá-las em nosso diário vivir. Sim, Alejandro, muito bem. E estaremos dando aqui técnicas práticas, justamente para aplicar no dia a dia. Como o Fernando está perguntando, como manejar o tempo psicológico na oficina? Uau, Fernando, sempre traindo umas perguntas profundas, que chévere. Diante, me priorizar mediante todos os compromissos que tenho. Isso é certo. Como lograr esse balance, essa priorização? André, identificar minhas metas, lográ-las e ganhar tempo com minha família. Sim, muito importante. Luz Silva, otimizar meu tempo e ser mais efetiva. Que chévere. Excelente. Vamos ver aqui quem mais. Emília, mais tempo para cumprir minhas obrigações sem estresse, poder dedicar aos projetos personais. Que bem, que chévere. Estamos muito alinhados. Vamos falar um pouquinho de cada coisa que falaram aqui no chat. Que bueno, bem-vindos. Vamos ser também interativos, vamos abrir espaços também para conversatório. Então, vamos arrancar esse espaço de compartilhar para que todos podamos crescer juntos aí nesse espaço. Então, vamos aqui abrir aqui para uma pessoa mais. A primeira coisa que quero lhes compartilhar, não? É um pouco da história, digamos assim, que me levou também à profundização e entender como criar um processo de organização do tempo que seja sensível, que seja flexível de acordo com cada pessoa, que respeite o biorritmo, porque um dos elementos que eu é um tema que me apaixona muito. Ou seja, eu comecei como investigar esse tema há mais de 20 anos e comecei a recompilar diferentes visões e comecei a observar que dentro das diferentes visões, né, cada visão está muito impactada com uma linha de pensamento. Então, essa linha de pensamento, a primeira que eu observei, digamos assim, é o tema
que introdujo Jesus, né, assim, mais de 2000 anos, que é a urgência do tempo, né? Jesus foi o primeiro, digamos assim, que trajo o tema, digamos assim, de uma maneira, todo se decide, todo se define em uma vida, né? Provavelmente, antes de Jesus, havia um conceito oriental, arraigado de las múltiples vidas, e Jesus, digamos assim, com uma estratégia, digamos assim, para generar urgência, porque viu que a gente estava demasiado acomodada, introdujo uma ideia que é, só existe uma vida, todo se define nessa vida. Por que eu estou falando isso? Porque essa ideia do tempo se incrementou exponencialmente de uma maneira importante na Revolução Industrial. Na Revolução Industrial se começou a impactar o estudo de tempos e movimentos, ou seja, se começou a analisar a produtividade de uma maneira assim mais forte e nos impactou na metade do século passado de uma maneira muito importante, levando nós outros a criar essa perspectiva, digamos assim, do tempo de uma maneira associada com a produtividade. Então, se hacemos mais coisas, somos mais produtivos, então entramos muito na psicologia do lazer. Agora, nesse momento, nós estamos em uma plena revolução tecnológica, onde cada vez mais estamos avançando de uma maneira exponencial e provavelmente, incluso dentro de um tempo, vamos ter a inteligência artificial cada vez mais impactando nossa realidade. Então, nesse momento, ademais de todo esse estudo de tempos e movimentos, essa tendência de ser a ser, temos o tema também da tecnologia, que nos invade, que nos impacta de muitas maneiras. E nesse momento atual, temos o tema da pandemia, muitos falam diferentes coisas sobre isso, pero generou uma nova realidade. De hecho, essa realidade que a pandemia está planteando, eu particularmente já trabalhava, digamos assim, em home office há mais de 2 anos e meio, pero nesse momento agora todos estamos nessa realidade. E essa realidade nos trajo outros desafios, outros benefícios e outros desafios. Então, essa é a primeira introdução que quero como les contar. Estão me escutando bem? Por favor, escrevam aí no chat se estão me escutando bem, se está todo ok na transmissão. Porfa, para que vayamos aí conectados e todos na mesma linha de atenção. Eu te escucho um pouco robotizado. Ok. Quem disse que me escuta mais ou menos? Patrícia. Ok. Patrícia. Os outros estão escutando bem, Patrícia. De pronto, aproxima mais do modem, não sei. Pode ser alguma coisa da transmissão da internet tuya aí. Listo. Muy bem. Então, vamos aqui para a próxima diapositiva, que habla de los desafios normales. Ou seja, antes da pandemia, já trabalhamos com alguns desafios. Dentro desses desafios anteriores à pandemia, tínhamos, primeiro, o tema de los distractores, de las distracciones. Ou seja, a multitarefa, muitas pessoas se vangloriavam e diziam, uau, eu sou multitarefa, é o máximo, hago várias coisas ao mesmo tempo. E eu vejo que é muito interessante isso, porque, por exemplo, as mulheres têm um cérebro que tem uma facilidade de perceber, digamos assim, o entorno, né? E as mulheres, por os desafios do hogar, aprenderam, digamos assim, a trabalhar de uma maneira de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O homem tem um cérebro diferente e trabalha uma coisa à vez. Esse é todo um tema para outra conferência.
donde podríamos hablar de las diferencias entre los hombres y las mujeres. Por eso que às vezes as mulheres se estressam com os homens e dizem, como que tu não estás vendo aqui no piso isso? E o homem dijo, não, não vi, não vi, certo? E as mulheres têm, digamos, uma facilidade maior, mas ao mesmo tempo têm uma facilidade maior para dispersar-se. Então, eu he observado que mis coaches homens, por exemplo, logram manter a consistência ou a atenção mais tempo em uma determinada tarefa e as mulheres têm uma tendência de se dispersar mais. Pero esses desafios normais já existiam antes da pandemia. Então, por exemplo, excesso de distrações, tanto no celular, WhatsApp, redes sociais, a multitarefa, então uno está fazendo uma coisa e outra, e há vários estudos que falam que quando tu estás fazendo algo e algo te interrompe, ou seja, por exemplo, entra um WhatsApp e tu paras para ler o WhatsApp ou a rede social, ou tu tens que parar a atividade para fazer outra atividade, tu demoras 5 a 15 minutos para tomar o mesmo nível de concentração. Então, a produtividade cai, digamos assim. Ou seja, pode parecer que não, pode parecer que tu logras um empalme automático, mas para lograr o mesmo nível de atenção e concentração, a produtividade global cai, digamos assim. Então, esse é um primeiro estudo bem interessante que foi feito sobre a multitarefa. Então, a multitarefa destrói a produtividade. E isso é muito importante entendê-lo. Outra coisa que ocorre, ou ocorria generalmente, é o procrastinar. Então, por exemplo, eu estava planeado para fazer determinada coisa, então, de pronto, me distraía, fazia outra coisa, de pronto, fazia outra coisa que não tinha nada a ver com o que tenho que fazer. E, bueno, com o tema agora do home office, eu estou aqui trabalhando, de pronto, eu miro que está sujo algo, ou está desarreglado algo na casa, então eu vou fazer isso na casa, ou vou lavar a roupa, e de pronto não tenho a consciência das tarefas escondidas. Então, eu chamo tarefas escondidas, são as tarefas que tu tens que fazê-lo, mas tu não pones no planificador, ou seja, tu não mapeias no planificador isso. Ou seja, tu tens que fazer mercado, tu tens que lavar roupa, limpar a casa, enfim, há tarefas que sim ou sim, em algum momento tu vais fazer, mas normalmente não ponemos no planificador e não consideramos como tarefas reais. Então, isso nos leva a distrações, nos leva a procrastinar e nos leva a cambiar nossas prioridades. Então, muitas vezes nós temos desafios para encontrar nossas prioridades e chega no final do dia, sentimos um sentimento de frustração, sentimos um sentimento de que não avançamos, que não estamos indo em direção nenhuma, que não fomos efetivos, para não dizer produtivos. Então, esses desafios normais se somaram com outros desafios que ocorreu com o home office e o lockdown. Ou seja, a nível mundial, todos sabemos que estamos numa situação parecida. Agora, eu estava escutando aí umas coaches de Brasil, estava dizendo que muitas regiões em Brasil vão entrar em lockdown novamente, vão se encerrar novamente. Então, os vários desafios do home office ou lockdown é, primeiro, os limites de horas laborais. Vários de vocês já me disseram, eu estou trabalhando mais do que o presencial, eu me sinto mais agotada do que o presencial. Ou seja, as próprias empresas, por um lado, não estão respeitando os horários, por outro lado, nós outros permitimos essa abertura, então as empresas aproveitam e nos invadem e marcam reuniões às 8 da noite, às 10, quando nosso horário termina às 6, marcam reuniões nos sábados. Enfim, há uma série de elementos adicionais que antes não ocorriam no presencial, porque no presencial tu chegava na oficina às 8, digamos assim, se tu tenias um horário de oficina, e saía às 6, digamos, e já, cortava, certo? Horário normal, digamos, havia como essa facilidade de cortar. Claro que o home office traz outras vantagens. Por exemplo, se tu vives numa cidade grande como Bogotá ou Rio de Janeiro,
tu gastavas 1, 2 horas para ir para tu trabalho e de regresso. Então, quer dizer, essas 2 ou 3 horas que tu levava no transporte, tu estás agora transformando isso em qualidade de vida, supostamente, certo? Por que supostamente? Porque grande parte das empresas estão ponendo aí actividades laborais. Então, por falta de, digamos, firmeza, ou por falta de claridade, ou por mal manejo de seu próprio tempo, está permitindo isso, certo? Então, esse é um primeiro elemento importante. Um segundo elemento é o espaço familiar. Então, o que ocorre com o espaço familiar? Primeiro, se tu estás estirando o espaço laboral, tu estás perdendo espaço familiar, então pode haver conflitos familiares. Segundo, como tu estás em la casa, então a família diz, não, ele está aqui, venga para cá, não, tenho esse problema, arregla isso, ou, está passando isso, entende? Então, há um tema que se distrai muito mais, digamos assim, tu estás mais distraído, ou tu podes romper, digamos assim, o ritmo, não? Porque todo se resume numa palavra que se chama ritmo. Como nós podemos conquistar esse ritmo personal dentro de lo que estamos fazendo, sem perder o equilíbrio familiar, porque fíjate que aí estamos perdendo também um espaço familiar, porque estamos trabalhando até as 10 da noite, estamos trabalhando el sábado, então o modelo workaholics está sobressaindo, então estamos perdendo o espaço familiar também. E sumado com o tema do espaço físico, há muitas pessoas que estão em seus apartamentos, não podem sair de seus apartamentos, há muita gente dentro do apartamento, não há um espaço para tu, digamos assim, estar, um espaço para tu trabalhar, um espaço para tu estar tranquilo. Então, isso aumenta o estresse, aumenta, digamos, a irritabilidade e nos leva, né, com o tema de las informações generais que recebimos de todos os lados, de la pandemia, de medo, nos leva a incrementar esse nível de irritabilidade, o que nos leva a estresse interfamiliares e estresse também dentro do trabalho, ou incluso cair a produtividade do trabalho. Né? Então, eu tenho vários coaches que, digamos assim, estão aqui concentrados haciendo algo do trabalho e têm que sair para solucionar algo, não? Por exemplo, cozinhar, ou atender algo del bebê, ou atender algo da casa. Então, isso leva a problemas dentro do trabalho, cai a produtividade, e, obviamente, vai haver problemas no trabalho, o chefe vai chegar e dizer, bueno, o que passou aqui, certo? Então, te genera uma situação nova aí. Bueno, ¿está claro hasta ahora? ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Estão me escuchando bem? ¿Hay alguna pregunta, algum comentário, algo adicional? Sí, Estamos hablando. digamos, frente a eso, sí, frente a eso, digamos, a mí me ocurren algunas cosas de las que tú planteas. Sin embargo, lo que yo prefiero es como cerrarme, ¿sí? Me hago entender, es decir, si voy a hacer esto, me voy a dedicar a esto, entonces, pero no falta que golpeen o que llamen, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo hacer para que el tema sea también asertivo y uno pueda cumplir con su tarea? Buena pregunta, Karime. Sí, de hecho hay varias situaciones ahí que nos llevan a los desafíos para poner los límites claros, porque às vezes não é solo de nosotros, não é solo la autoadministración, não é solo la disciplina personal, é também o tema que vem del outro, ou del jefe, ou de las outras pessoas, ou del próprio celular. Então, mais adelantico vamos falar das várias estratégias que podemos adequar em relação a isso. Pero super chévere, Karime, aí el aporte. Então, uma das coisas essenciais, né? O sea, esse método que eu fui desenvolvendo durante o tempo é um método que une várias formas de pensamento, várias técnicas,
E uma delas que me pareceu mais interessante é o Tao. O Tao, que vem de Lao Tse, né? Aqui vamos trazer alguns princípios do Tao Te Ching, onde vamos compreender, digamos assim, como podemos reconectar-nos com nosso ritmo. Porque quando eu comecei a analisar sistemas de manejo de agenda, eu vi que a maioria das agendas trabalha um modelo que é linear e está associado com o tema da revolução industrial, da produtividade. Então, as agendas em geral têm, digamos assim, dois problemas. Estão focalizados só na produtividade, então te incentivam na lista de chequeo, ou seja, a famosa lista de chequeo que tu pones na lista de tarefas por fazer, e se tu cumples na lista de tarefas por fazer, tu estás feliz. Se tu não cumples, tu estás frustrado. Então, tu cai em um jogo que é fazer, né? E normalmente nós ponemos uma lista de 10 pontos, 15 pontos, e cumprimos 3 ou 4 pontos, e estamos frustrados porque vêm os distractores, procrastinamos. Então, começa a ocorrer algo no cérebro que é o seguinte: se eu não logro enfrentar o que eu tenho que enfrentar, então eu tento buscar algo de tranquilidade ou satisfazer algo através de alguma adição. Então, o que seria adição aí? Seria, por exemplo, uma série Netflix ou não sei, uma rede social. Então, em vez de eu desparbilar numa rede social ou desparbilar num vídeo de YouTube, não sei, 20 minutos, 30 minutos, eu me quedo 2 horas, 3 horas, 5 horas aí, certo? E dejo de fazer o que eu quero fazer, o que é importante para mim, e aí vai ocorrendo algo que é o manejo do importante e do urgente. Então, nós começamos a apagar incêndios, começamos a entrar num círculo de apagar incêndios e não planeamos para entrar dentro do importante. Então, o que vai passar aí? Frustração, vai passar aí estresse, e, ao final, não vamos avançar, digamos assim, a nenhum lado. Então, dentro dos modelos que eu fui estudando, eu desenvolvi uma metodologia que se chama Tao del Tempo. Então, essa metodologia é uma metodologia em vários passos. A conferência de hoje vai trazer alguns dos elementos do Tao del Tempo. E vamos falar um pouquinho dos princípios do Tao del Tempo e como as 4 claves se llenam e se enlaçam com o tema do Tao del Tempo. Então, o primeiro princípio do Tao habla de vive sendo tu mesmo. Ou seja, te invita a buscar tu individualidade, te invita a buscar tu naturalidade. Então, isso é muito importante, porque se nós queremos desenvolver um sistema de organização do tempo, é muito importante nós buscar um sistema que nós estejamos cômodos. Por isso que muitas vezes eu incentivo os coaches a desenvolver sua própria renda, ou desenvolver seu próprio sistema, ou encontrar seu próprio ritmo. Agora, para encontrar seu próprio ritmo, há que entender bem como funciona, digamos assim, todos os mecanismos do cérebro e também todos os desafios que nós temos atualmente, como esses que eu estava falando antes. Um segundo princípio é escuta tu razão seguida por tu coração. Há vários estudos que falam sobre a coerência emocional. A coerência emocional é essa capacidade nossa de conectar com as neuronas do coração. Há vários estudos que falam que no coração há um mini cerebro. Ou seja, se tu logras conectar desde o coração hacia tu cerebro, tu conectas de uma maneira diferente com a realidade. É muito interessante isso porque Joe Dispenza habla sobre isso, esse outro, o Limpton, também habla sobre isso.
incluso, há vários estudos que mostram que na Serra Nevada de Santa Marta, os mamos fazem trabalho de começar a educação através do coração para depois ir para o cérebro. Então, é muito importante essa união entre o coração e o cérebro. Depois nós vamos fazer uma prática justamente para vocês compreenderem mais disso que eu estou falando e ativar um dos princípios que eu considero essencial nos dias de hoje, que se chama desacelerar. Nós estamos demasiado acelerados. Estamos correndo como o conejo de Alicia. ¿Recuerdan el conejo de Alicia del País de las Maravillas? ¿Cómo es el conejo de ese personaje? ¿Cómo es? ¿Quién se acuerda del conejo? ¿De la historia original de Alicia o de la interpretación de la película y fue lanzada? Vive muy angustiado por el tiempo. Es un conejo. Vive muy angustiado por el tiempo. Eso, sufre de ansiedad, muy angustiado por el tiempo. ¿Qué más le gustaría compartir? Anda sempre com o rei da Madeira, de México, que chévere. Tenemos representantes mexicanas. Siempre tiene un reloj en la mano y está pendiente a cada segundo del tiempo. Está corriendo a todos los lados, está desesperado, está intranquilo. Isso. Muito bem. Então, nós sofrimos da síndrome do conejo de Alicia. O sea, estamos... Temos afã. E uno pergunta, bueno, afã de quê? Não, tenho muitas coisas que fazer. Hacer quê? Não. A Judith, pues, não tinha claridade de lo que queria. Sí, isso é certo. O conejo tinha muito afã para ir para qualquer lado, pero não sabia qual era seu propósito, não sabia para onde ia, certo? Não era claro sua missão. Amadira, assim me sinto. Graças a Amadira por la honestidade. Eu creio que todos nós hemos sofrido ou sofrimos em algum momento isso. O terceiro princípio del Tao é o medo é uma ilusão. Então, é muito importante entender o medo, porque o medo é um mecanismo natural do cérebro. Ou seja, o cérebro límbico, que é o cérebro que encargado da sobrevivência nossa, ele se ativa quando nós estamos ameaçados. O que passa é que o próprio contexto atual de como estamos trabalhando, de como estamos vivendo, nos leva a estar estressados. E quando estamos estressados, estamos ativando o cérebro límbico. Quando ativamos o cérebro límbico, então ativamos esse mecanismo de onde está o dinossauro, certo? Onde está o dinossauro que vai me comer? Então, somado com todo o impacto dos meios de comunicação, nos leva a um estado de desgaste energético constante por estar constantemente pensando em algo que pode ocorrer, pero nunca ocorre, porque o medo, em geral, é uma projeção de algo que generalmente não ocorre. Por lo tanto, existe uma fórmula muito importante para o medo, que é a acción sana el medo. Por exemplo, se temos medo de falar em público, trabalha a falar em público e tu vai ver que muito pronto vai desaparecer esse medo. Sumando com esse princípio, o quarto princípio é viva na hora. Normalmente estamos no passado e no futuro. E isso nos leva a uma constante... Estamos como vivendo inconscientes do momento. Ou seja, estamos com a mente llena de pensamentos, llena de projeções de lo que vai vir, de lo que pode vir, ou pensando no que nós hicimos bem ou hicimos mal, ou com essa sensação de, deveríamos ter hecho isso, etc. Podemos cambiar algo do passado? O sea, podemos cambiar lo que sea, lo que ustedes disseram há 30 minutos, podemos cambiarlo? ¿Sí o no? ¿Podemos hacer ese cambio? Claro que não, aí a Patrícia dijo não. O futuro todavía não vino.
certo? E como dijo Uwei na película Kung Fu Panda, o presente é um regalo. Então, aproveitemos esse regalo. Por isso, um dos princípios del Tao é isso, vivir na hora. E como dijo Madira, nós podemos prever o futuro ou preparar-nos para o que vem. E isso se chama planear. E isso é muito importante planear, que é importante e não é algo urgente. E aí vem o manejo do importante e urgente. Outro princípio del Tao é disfruta cada manhã e cada anoitecer. Você aprende a desfrutar as coisas simples da vida. Em geral, as coisas simples da vida está o grande segredo. As coisas simples da vida está esse algo mais. Está a beleza. Outro princípio, expressa-te quando tenha a necessidade de hacerlo. Ou seja, se tu tens a necessidade de expressar-te, expressa-te sem medo, porque te corresponde expressar. Então, não tenha medo de expressar. Uma das coisas que mais nos genera frustração é não poder expressar, não poder dizer as coisas. Expressa-te. Com consciência, com responsabilidade. Aproveite cada dia ao máximo. Aproveite intensamente a vida. A vida é corta, a vida passa assim. Aproveite intensamente. Outro princípio del Tao, não intente cambiar os demás. A ilusão do controle hace nosotros sufrir muchísimo. Claro que há momentos que é necessário a negociação, é necessário ponernos de acordo, pero se o assunto é del outro, respeite o assunto del outro, a forma de ser del outro. Aprenda a respeitar o outro como é. E essa ilusão do controle vai te liberar muito do estresse ou muito dessas tendências que temos de querer controlar o outro. Então, esses são alguns dos princípios del Tao, são muitos outros, mas eu traje alguns. Incluso vamos enlaçar com as claves essenciais, com as claves secretas, para que podamos lograr um equilíbrio maior dentro desse momento atual, dentro da organização efetiva do tempo. E realmente o tempo é algo fundamental, porque o tempo nos leva a compreender, digamos assim, que nossa vida passa. Ou seja, há um estudo que habla que 80% da gente em seu leito de morte sente que não cumpriu algo que deveria cumprir. Sente um sentimento de que falta algo. E esse desejo ou essa sensação que não pudo cumprir se deve muitas vezes à desorganização, à falta de foco, à falta de planeação, a todo isso que estamos falando. Por isso que estamos falando é essencial, é fundamental, é clave para todos nós. Então, vamos abrir as 4 claves para que vocês possam apontar e aplicá-las em seu dia a dia. A primeira clave essencial é cuidar de tu saúde. Para que nós barremos o nível de estresse, o nível de, digamos assim, o nível sobrecargado nosso que estamos levando atualmente, é muito importante começar com a saúde. Quando nós fazemos exercícios físicos, liberamos no corpo serotonina. Quando liberamos serotonina, é um antidepressivo natural. Además disso, há uma técnica ancestral que é muito poderosa, que é banhar-se no sol. De hecho, essa técnica, sumada com caminhar descalço, se tu vives em um apartamento, tu poderias caminhar descalço em tu apartamento, mesmo que não seja na terra, o ideal é no pasto. Pero no momento que tu camina descalço, tu logras, digamos assim, uma conexão de los meridianos. Primeiro de los meridianos, há 7.000 pontos de meridiano na medicina china no pé. Quando tu logras
que os 7.000 pontos de acupuntura do pé entram em contato com a terra, generam polo terra. Segundo a medicina china, nós temos meridianos e as enfermidades ocorrem por os desequilíbrios na alimentação, o desequilíbrio do estresse, o desequilíbrio nosso. Então, se tu logras caminhar descalço, tu genera um polo terra. Quando tu generas um polo terra, tu vas descargando os meridianos. Então, essa é uma técnica simples e altamente efetiva. A outra é a exposição solar. A exposição solar agora está famosa, muita gente está dizendo da vitamina D, que é muito importante para aumentar o sistema imunológico, que foi feito vários estudos que as pessoas que faleceram por COVID, grande parte tinham deficiência em vitamina D. Então, começaram a se descobrir que se tu tens um alto nível de vitamina D, é mais difícil contrair COVID, ou o COVID não é tão duro. Então, enfim, a exposição solar, 20 minutos diários, incluso muitos estão desmistificando a ideia de que, não, de 10 da manhã a 3 da tarde, não é bom tomar sol por causa dos raios infrarrojos. Há muitos médicos que já dizem ao contrário, que é o melhor horário. Tomar 15 minutos de sol, ojalá que tu puedas sacar a camisa, que se tu vives em um apartamento, aproveite, saca a camisa, deixa golpear o sol em tu pele, aproveita essa exposição solar. Cuida mais da alimentação, deixa a alimentação de uma maneira mais sagrada. Ou seja, o que significa isso? Toma mais água, prepara tus alimentos, come menos enlatados, menos alimento industrializado, elimina as 4 harinas blancas, ou seja, elimina o açúcar. Acá em Colômbia existe panela que tu puedes usar, existem muitas opções que tu puedes usar para substituir as harinas blancas, elimina a harina refinada, blanca, ou seja, procura comer menos trigo, porque o trigo tem um elemento que é o glúten, que com o tempo vai abrindo espaços na parede do intestino e as toxinas vão entrando na corrente sanguínea. Por lo tanto, diminui o glúten. Eu sei que é rico em pão, eu sei que é rico na pizza. Diminui o glúten, come mais arepa. Ou seja, busca balancear, digamos assim, tua alimentação. Busca comer mais orgânico, diminuir a quantidade de carne, porque a carne roja demora 72 horas para se decomponer. Então, nessas 72 horas, o intestino do ser humano, que tem 10 metros, se queda restos aí no intestino. Meu irmão, por exemplo, trabalha com colonterapia, e ele está me compartilhando no outro dia que quando uno faz várias sessões de colonterapia, mais ou menos na sexta, sétima, começa a desprender isso que se queda pegado na parede do intestino, e é como umas raízes, umas fibras negras podridas. Então, é importante diminuir. Ou seja, se tu não queres parar de comer carne, por lo menos diminui, balanceia, utiliza um pouco de proteína vegetal. Eu sou vegetariano. Eu, por exemplo, sou vegetariano por vários motivos. Um dos motivos é respeito ao mundo animal, pero um motivo também que foi um experimento. Eu disse, não, vamos experimentar como me sinto. E aí vários estudos agora que mostram, por exemplo, deportistas que têm muito maior rendimento sem comer carne. Enfim, há muitos motivos que tu podes, por lo menos, reduzir a carne e experimentar outras opções. Por exemplo, a carne del pollo demora 12 horas para se decomponer, então um pollo campesino é melhor que uma carne roja. E a carne de pescado demora 6 horas para se decomponer no corpo, então é a de melhor absorção. Então,
Cuidar da saúde hay muchos temas, pero el primer elemento esencial para tu mejorar tu calidad de vida y comenzar a estar menos estresado, más tranquilo, más organizado, es hacer ejercicio físico, es cuidar de tu salud, tomar más agua, aumentar tu exposición solar. Eso va a te ayudar muchísimo. Por lo tanto, es importante dejar un espacio del día que tú puedas hacer eso y tú vas a te sentir mucho más vital. Despertar más temprano, incluso, dormir más temprano y despertar más temprano. Eso va a te ayudar muchísimo a estar más activo. Tener, digamos así, un biorritmo. O ideal é um biorritmo que esteja mais associado com o sol, né? Então, que tu puedas despertar mais temprano e dormir mais temprano. Eu sei que há pessoas que têm um biorritmo noturno, ou seja, que por la noite tem o cerebro, se ativa muito o cerebro. Então, listo, dorme um pouquinho mais tarde. Pero procura ser a lei de la Cenicienta. O que significa a lei de la Cenicienta? Não durma depois das 12 da noite, porque depois das 12 da noite há um câmbio magnético. Então, segundo a medicina china, há uma inversão general tuya, então é importante que tu estejas acostado. Então, é importante que tu, incluso, ojalá durma com a cabeça ao norte, os pés ao sul, alinhando tu magnetismo personal com o magnetismo do planeta. Comendo mais frutas, que são alimentos que têm semillas em contato com o sol. Ou seja, quais são os alimentos mais sanos? Os alimentos menos processados e mais naturais, que têm a semilla mais natural possível. Então, as verduras e frutas deveriam ser os primeiros elementos para que nós aumentemos a energia vital e, em general, toda essa energia. O que queremos é aumentar a energia. Estamos com dificuldade de organização do tempo, aumenta a energia. Tenho estresse, aumenta a tua energia. Todo começa com aumentar a energia. ¿Hace sentido para ustedes eso? ¿Tiene sentido eso que estamos hablando? ¿Estão aí ou já estão dormidos? ¿Estão me acompanhando? Isso, André está dizendo sim, Por aqui total, estamos, completamente, Viviana. Juanita. Sim. Sim, aqui temos Juanita e Clemência revendo-se depois de largo tempo. Então, já te está dizendo sim, todo sentido. Patrícia, graças. Andrea, quando o exercício logra abordar o dia, é muito melhor, sim, Andrés. Por isso, hagam exercícios temprano e vocês vão ver que o dia vai ser completamente diferente. É algo que funciona muito bem. Segundo elemento importante em épocas de crises para organizar melhor os tempos é estabelecer limites. Cielo está levantando a mão. Agora vamos abrir um espaço para perguntas. Uma vez que terminemos aqui os 4 pontos, e aí vayan apontando suas perguntas. Se querem escrever também no chat as perguntas. E aí vamos contestar todas as perguntas. E depois vamos abrir também espaço para que hagam perguntas também oral. Segunda clave é estabelecer limites. O que significa estabelecer limites? Dentro do curso que eu dito, que se chama Tao del Tempo, eu ajudo as pessoas, através do conhecimento do biorritmo, a estabelecer ventanas de tempo para cada coisa. Então, estabelecer limites primeiro é tu aprender a generar um espaço de tempo reservado para tus atividades laborais, um espaço de tempo reservado para tu parte familiar, um espaço de tempo reservado para tua alimentação, para tua recreação, para a parte também do hogar. Ou seja, toda essa parte que temos associada com o hogar. Então, estabelecer limites é aprender a dizer, mira, eu estou nesse momento trabalhando, por exemplo, a la família. Mira, eu tenho atividade hoje
de las 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Sí? Esa actividad está reservada. ¿Sí? Es muy interesante observar eso, porque antes incluso de la pandemia, eu tinha muitos coaches, e eu observava uma coisa, as pessoas mais ocupadas eram as que logravam fazer mais coisas. As pessoas menos ocupadas eram as que logravam fazer menos coisas. Por que será? Les pergunto, por que será que ocorria isso? Por exemplo, se eu necessitava algo, eu muitas vezes preferia pedir para uma pessoa que eu veia que trabalhava de 8 a 6 da tarde, que estudava inglês, que fazia academia, ou seja, que tinha várias atividades, eu normalmente pedia para essa pessoa. Por que será isso? Que opinam? Porque tiene más organizado el tiempo. Ana Barrientos dijo porque tem mais organizado o tempo. Uhum. Por aí vai, Ana. Excelente. Porque, de certa forma, nós podemos estabelecer limites, pero, em geral, não hacemos. Então, as pessoas que têm muitas atividades, elas já no seu cérebro já organizaram, digamos assim, suas ventanas de tempo de uma maneira mais clara. Por isso que os profissionais independentes, muitas vezes, têm desafios. Têm desafios por quê? Porque se distraem mais fácil, né? Como sentem que têm maior liberdade de tempo, então, digamos assim, tem um projeto para entregar em um certo tempo. Então, como manejam seu próprio tempo? Então, muitas vezes não administram esse tempo de uma maneira tão efetiva, se distraem muito mais. Enfim, estabelecer limites é estabelecer limites primeiro para ti mesmo, ou seja, chegar e dizer, passe o que passe, por la mañana eu vou dedicar a isso, ¿sí? Pode ser que tu casa esteja vuelta a nada, ¿sí? Obviamente, a ideia é planear, a ideia é organizar-te, é chegar e dizer, nessa semana eu tenho esses espaços de tempo dedicados a el aseo, ao mercado, a determinadas coisas, certo? Que tu necessitas fazer, que são as tarefas escondidas. Pero, por outro lado, eu necessito trabalhar também, então, meus horários de trabalho vão ser de tal hora a tal hora, meus horários de leitura vão ser de tal hora a tal hora, e aí entra o que nós chamamos de disciplina para conquistar o ritmo. Claro que todo isso tem um processo. Esse processo é importante conquistar esse processo que é mental, começa mental e impacta a memória celular. Cada um de nós tem, digamos, uma forma de conquistar isso, esse ritmo. Então, é muito importante compreender e ir equilibrando, porque a vida não se trata só de esforço, não se trata só de lazer, né? Ou seja, o equilíbrio entre essas duas coisas que vai te dando. Pero o equilíbrio não só dessas duas áreas, o equilíbrio do estudo, o equilíbrio do descanso, o equilíbrio da meditação. Todo isso é importante. Então, estabelecer limites também é dizer para tu jefe, meu horário laboral é hasta tal hora. Estabelecer limites é dizer para tu pareja, dizer para tus hijos, a partir de tal hora vou estar livre. Ou seja, a partir de tal hora eu vou estar trabalhando nisso. Vocês vão me perguntar, Gundor, e se ocorre uma eventualidade e efetivamente eu tenho que atender essa emergência. Perfeito, atenda essa emergência. Pero aprenda a generar anclaje dentro de lo que tu estás haciendo para volver a concentração mental mais rápido possível. Essa técnica de anclaje é uma técnica que eu ensino no tal del tempo. Pero, se tu começa a organizar tu tempo e começa a harmonizar tu tempo e começa a estabelecer essas ventanas cada vez mais fijas, incluso hacer estratégias mentais, como, por exemplo, se tu marcas uma cita com uma pessoa, tu reserva esse horário e tu não te distrai. Por exemplo, se tu tens uma reunião com tu jefe, tu não te distrai.
Entonces, haga de cuenta que tú tienes una reunión con tu jefe de 9 a 1 de la mañana, ¿entende? Entonces, haga de cuenta que tú tienes esse horário reservado e tu tienes uma reunião com tu sócio, que eres tu mesmo, entende? Essa é a técnica da reunião com o sócio, que eu entrego no tal del tempo também. Então, aprenda a estabelecer limites. E dê prêmios para ti, ou seja, entregue um espaço onde tu puedas desparvilar, que tu puedas fazer hobby, que tu puedas ver a série de Netflix que te gusta, que tu puedas ver, não sei, ler um livro que te gusta, entende? É importante também um espaço que tu desconecte. Então, o equilíbrio é importante. Terceira clave essencial é escrever e criar. O que significa escrever e criar? Ou seja, barre de la mente todo lo que hay que hacer, barre de la mente e crea um planificador personalizado hacia ti, ou seja, para ti. Ou seja, busque diferentes métodos. Dentro del tal del tempo, eu ensino um método que se chama um método através de los mapas mentales, que é muito bueno. Então, crie um método, busque diferentes estilos para tu criar tus métodos e comece a escrever. Uma das técnicas essenciais que eu observo para ajudar a gente a organizar-se é aprender a cerrar ciclos. Ou seja, quando tu escreva também os ciclos que tu tens que cerrar, as coisas pendentes que tu tens há muito tempo, e haga uma estratégia para cerrar isso, porque isso está ocupando um lugar no cérebro, e esse lugar no cérebro não te deixa concentrar nela aqui agora, não te deixa estar concentrado nas metas futuras. Por isso, é muito importante fazer um maratão para cerrar coisas pendentes. E aí entra um outro elemento, que é a organização do espaço, a organização personal e do espaço, segundo as metodologias emergentes. O espaço tem que ver também com tu cérebro. Então, aprender a organizar tu espaço de trabalho, aprender a organizar tu casa, tudo isso te ajuda. Por exemplo, há uma metodologia que se chama método Kumari, de Marie Kondo. Isso vocês podem mirar em Netflix, que ensina como organizar a casa de uma maneira muito interessante. Ela é japonesa, né? Então, tem um método bem chévere. Os japoneses são famosos por sua capacidade de ordenar. Então, les recomendo o método Kumari de Marie Kondo, Netflix. E a quarta clave, né, o André está perguntando, Marie Kondo. Vou pôr aqui Marie Kondo aqui no chat. O livro é excelente, aqui está dizendo diante, né? Marie Kondo. E a quarta clave é desacelerar e meditar. Como eu estava falando antes, né, com a introdução do Tao, é muito importante desacelerar. É muito importante começar a respirar. É muito importante aprender a meditar. Ou seja, quando tu aprende a desacelerar e a meditar, tu barra tu nível de estresse, genera níveis de serotonina, genera conexão com a coerência emocional, enfim, isso vai te ajudar a ter claridade mental, vai te ajudar-te a estar mais tranquilo, tomar a vida de uma maneira mais suave. E muitas pessoas, de pronto, têm crenças, não, essa pessoa que medita não é ativa. Não, ocorre exatamente o contrário. Quando tu medita, tu te quedas com a mente mais limpa. Então, tu te quedas com mais facilidade para atuar. Tu vas mais direto ao ponto. Gasta menos energia com o estresse, porque o estresse é uma sobrecarga energética. Então, tu começa a aprender, digamos assim, a generar um ritmo personal. Tu começa a conectar mais com tu biorritmo, a compreender mais tu biorritmo. Biorritmo é toda uma teoria. Aí eu tenho uma classe destinada a biorritmo no curso del Tao del Tempo, que é exclusiva para o biorritmo. Biorritmo, há muitos temas associados com o biorritmo.
pero es muy importante encontrarmos ese ritmo personal, encontramos esa capacidad nuestra de estar a gusto con nuestro ritmo de trabajo, estar a gusto con nuestro ritmo de vida, digamos así. Entonces, para eso es muy importante desacelerar y meditar. Y antes de abrirmos el espacio para preguntas, vamos a hacer una pequeña dinámica para que ustedes comprendan un poco eso que yo estaba hablando de la inteligencia emocional, né? Entonces, vamos sentar numa posição cômoda, te invito a sentar numa posição cômoda, apagar qualquer distração que tu puedas ter nesse momento, cerrar os olhos por um instante, porque quando cerramos os olhos, começamos a mirar hacia dentro, começamos a conectar com o que temos hacia dentro. Essa técnica que eu vou ensinar, tu vas poder fazer também com os olhos abertos, mas eu prefiro que tu hagas agora com os olhos cerrados. Tu puedes fazer com uma música suave, pero tu puedes fazer sem música também. É uma técnica muito prática, então tu puedes fazer sem necessidade de música. Então, a primeira coisa que tu vais fazer é cerrar os olhos e vai começar a respirar de uma maneira muito suave. Então, tu vas contar em 4 segundos, tu vas tomar o aire e vas retener o aire alguns segundos e vas soltar o aire em 4 segundos. Começa suavemente, com os olhos cerrados. Tomar o aire em 4 segundos. E retém o aire alguns segundos. E vai soltando o aire em 4 segundos. Suavemente, põe a mão direita no coração. E visualiza em cada inspiração que pode ser em 3 ou 4 segundos, visualiza um ascensor que baja da mente hacia o coração. Siente o latido do coração, retém o aire, sentindo o latido do coração. E suavemente solta o aire. Toma o aire em 3 segundos. Que tem o aire. Sente o latido do coração. Suavemente solta o aire. E sigue fazendo de novo esse exercício, toma o aire. Sente o latido do coração. Visualiza como um ascensor que bajou da mente hacia o coração. Sente o latido do coração. Suavemente solta o aire. E agora suavemente vai agradecendo, siga respirando suavemente. E vai agradecendo estar vivo. Vai agradecendo poder respirar.
Vai agradecendo. Ter um teto onde viver. Ter alimento. E agora começa a respirar suave, naturalmente. Pode repousar tu mano em tus pernas. E vai agradecendo o hecho de ter trabalho, o hecho de ter uma família. Agradece por um instante a Madre Terra por el alimento. Agradece a Madre Terra por el agua. Sem água não poderias viver muito. Agradece por el aire, que sem aire não poderias viver nem 5 minutos. E agradece ao sol, ao fogo, por nos dar o calor, por nos dar a vida. E suavemente vai observando o aire que entra por tu nariz, na ponta da nariz. E observa o aire que sai por la punta da nariz. E nesse estado de gratidão, siga ponendo atenção nesse momento, no aire que entra por tu nariz, que sai por tu nariz. Isso. El aire es mucho más do que el aire. Segundo los orientales, existe el prana, que es la energía que está en todas las partes. Respira com consciência. Relaja tu corpo. E sem perder esse estado de consciência, suavemente vai abrindo tus olhos. Isso. Uma sonrisa. Como se sentem? Quem lhe gostaria de compartilhar? Quem lhe gostaria de escrever? Ou compartilhar? Como se sente? Patrícia está dizendo mais tranquila, relajada, muitas graças. Essa é uma técnica de las muitas que vamos ensinar aí no tal del tempo, de desacelerar. Desacelerar é uma necessidade fundamental e com a meditação foi algo clave para nós. Jante está dizendo muito grata por minha vida e saúde. Andrés, regresso à calma depois de um dia difícil.
Clemência tranquila. Isso. Muito bem. Então, agora, estamos abrindo espaço para perguntas. Quem lhe gostaria, para que depois vamos falar um pouco mais do tal del tempo, que é o seminário mentoria, estilo mentoria, que nós vamos entregar. Pronto, pero antes disso, perguntas da conferência atual, alguns dos temas que nós falamos, aproveitem, estamos abrindo espaço para perguntas. Não sei se no chat já escreveram algumas perguntas, vamos ver aqui. Quem quiser abrir o áudio também pode ser. Como hago exercício logo abordar? Ah, sim, isso aqui foi uma afirmação. Quem quiser fazer as perguntas por escrito, pode ser, ou em áudio. Luz Silva puso mais serena, em gratidão. Graças. Sim, é uma técnica que, quando conectamos o coração com a mente, através dessa técnica, estamos muito mais ativos. E vocês podem fazer essa técnica 2 ou 3 vezes ao dia. Ou seja, uma vez por la manhã, outra ao meio-dia e outra no final da tarde. Vocês vão sentir, vão ver que, vai desacelerar muito, vai melhorar muitíssimo a capacidade. Qual é o exercício mais efetivo para o corpo? Andrea Garcia está perguntando. Mira, Andrea, eu recomendo uma atividade aeróbica com movimento articular e estiramento. Ou seja, são 3 fases, né? Tu podes fazer o estiramento primeiro, estiramento muscular, movimento articular e logo atividade aeróbica. Algumas pessoas les gustam a atividade aeróbica primeiro, depois estiramento. Então, eu recomendo dentro dessa ordem. Agora, cada um pode elegir o exercício que mais lhe guste. Alguns les gustam correr, outros les gustam a cicla, outros les gustam rumba, não sei, enfim, buscar diferentes alternativas, lá que mais te guste. Começa em ritmos suaves, começa lento, pero começa seguro. Começa sendo 15 minutos diários e vai aumentando, de acordo com a necessidade tua, como te guste. Então, essa seria a minha sugerência, Andrea. Quem mais lhe gostaria perguntar? Uma outra coisa importante, não? Para o exercício, ter um personal trainer é algo bem interessante. E ter um coach é mais interessante todavia. Emília está dizendo, buenas noches, Juliano, muito interessante. Com gusto, Emília. Que outras perguntas tem? Aproveitem. Recomendações de atividades curtas para regular o estresse. Vamos ver aqui. A meditação serve para regular a tensão arterial. Tive episódios de inestabilidade por estresse. Há um par de semanas, jogo exercício diariamente, aplico a maioria das técnicas. Sim, Patrícia, a meditação serve para regular a pressão arterial. Tem muitos estudos sobre isso. Então, te recomendo uma atividade meditativa. Uma pergunta mais sobre os mapas mentais. Andrea está perguntando sobre os mapas mentais. Os mapas mentais é uma técnica desenvolvida por Tony Buzan. Tony Buzan hizo um estudo profundo sobre os grandes pensadores da história e observou que os grandes triunfadores ou pensadores da história utilizavam mapas mentais. O que significa mapas mentais? Mapas mentais é uma forma de escrever utilizando dibujos e colores, sem linhas. Tony Buzan hizo um estudo também, identificou essa forma na natureza, ou seja, a forma concêntrica expandida. Então, os mapas mentais, há toda uma ciência de como fazer mapas mentais.
no curso El Tao del Tiempo vamos ensinar, vai haver uma classe exclusiva de mapas mentais, como ensinar os princípios de mapa mental. O André está perguntando em escrever e criar, que ferramentas podemos usar? Eu recomendo colores. Mapas mentais é uma excelente ferramenta também. Tu puedes utilizar a lista de chequeio inicialmente, mas eu recomendo mecanismos que utilizam colores. Isso te ajuda a aterrizar mais e utilizar o hemisfério direito do cérebro. Os mapas mentais utilizam o hemisfério direito do cérebro. Então, isso aumenta tu memória fotográfica, aumenta tu memória espacial. Por exemplo, tu haces um mapa mental da semana, tu acorda perfeitamente todo o que tu tens que fazer na semana durante a semana. E, además, aumenta tu capacidade projetiva de como definir as prioridades. Então, é uma técnica fantástica, fantástica, fantástica. Então, uma pergunta mais para entrarmos no Tao del Tiempo. Muito bem. Então, vou lhes contar rapidamente sobre o Tao del Tiempo, que é o método que eu he criado. O método Tao del Tiempo utiliza muitos princípios del Tao, vários dos princípios que nós falamos no início. ¿Con qual objetivo? Para que tu encuentres o ritmo personal tuyo, um ritmo que respeite tu originalidade e tu biorritmo. Para isso, introduzco o conceito do biorritmo com o Tao. Então, nós vamos fazer, dentro de uma classe, essa união para que tu aprendas a encontrar tu ritmo personal. Dentro dessas primeiras classes, nós vamos ensinar também como harmonizar tu espaço de personal para que limpe tu mente e tu aprendas com a técnica Gestalt de la psicologia a cerrar ciclos, para que tu mente esteja limpa e tu entre num estado meditativo natural e comece a planear de uma maneira organizada e estruturada o que tu queres hacia adelante, porque não podemos avançar hacia adelante se nós estamos cargando uma mochila llena de coisas. Ou seja, podemos ir adelante, mas vamos avançar de uma maneira muito difícil. Por lo tanto, dentro do Tao del Tiempo, vamos trabalhar nas primeiras duas classes, o Tao, o biorritmo, a Gestalt e o espaço personal com Personal Home e Feng Shui. E as outras duas classes, vamos trabalhar técnicas de como generar blindagem para os distractores ou procrastinadores. Por exemplo, como fazer uma estratégia para manter aí o jefe tranquilo, digamos assim. Ou, digamos assim, as pessoas que vêm pedir apoio, como fazer estratégias para nós filtrarmos todas essas interrupções e, através da análise do biorritmo, como encontrar os espaços mais adequados para que nós hagamos as coisas sem a carga de las distracciones, antídotos internos, técnicas, estratégias para bloquear as distrações externas e como eliminar o procrastinar de nossa vida. Como aprender a hacer priorização das atividades, como aprender a priorizar sem entrar na urgência de apagar incêndio, porque como não aprendemos a priorizar, estamos vivendo de maneira reativa, ou seja, ocorre o incêndio e vamos apagar o incêndio. Ocorre a situação e salimos a correr, sempre apagando incêndios, sempre apagando incêndio. E dessa forma vamos criar ventanas de tempo poderosas com a técnica de los mapas mentais e outras técnicas mais para que tu puedas construir um mecanismo de priorização através da rueda chacana, das 12 prioridades. A rueda chacana é um símbolo ancestral andino poderoso. Então, vamos aprender a ser um mapa da vida equilibrado com as 4 áreas fundamentais. Ou seja, a parte do trabalho, a parte da terra, que nós chamamos também, que é o autocuidado e o trabalho, a parte da água, que são as relações, e a família, e os amigos,
la parte del aire, que es estudiar, aprender cosas nuevas, y la parte del fuego, que es la parte espiritual y la parte de la meditación. Entonces, el Tao del Tiempo, vamos a estar lanzando na próxima semana. Então, se querem atentos, as pessoas interessadas podem também perguntar no privado para mim, estarei dando a informação prática aí para que possam aproveitar. Vão ser 4 semanas, vai ser uma classe por semana. Então, muito pronto estaremos aí entregando o lançamento do taller Tao del Tiempo para que vocês possam aproveitar. Cada classe vai ter 2 horas de duração. Cada dia vai ter 2 horas de duração. Nós deixamos tarefa, vamos ter um chat privado, vídeos de apoio, enfim, vai ter uma série de elementos aí. Então, isso que queria les compartilhar sobre o Tao del Tiempo. Então, com isso, vamos chegando ao final de nosso compartilhar. Se há alguma outra pergunta, algum outro comentário, esse é o espaço adequado para que vocês possam perguntar. Apliquem essa ensinança poderosa, essas 4 claves secretas. André está perguntando. Sim, eu pus em português. Sim, janelas del tempo e ventanas del tempo. Sim. Eu pus janelas del tempo. Às vezes me cruzam os cables, Andrea. As ventanas del tiempo. Essa é uma técnica muito bonita para construir os espaços, para que uno pueda, digamos assim, num primeiro momento, compreender, digamos assim, como está a rotina de uno, né? Como está o equilíbrio das áreas prioritárias de uno, e logo vocês vão ver a quantidade de horas que nós desperdiçamos. E logo, como reaproveitar essas horas e construir uma agenda harmonizada com tu biorritmo de uma maneira tranquila. Então, isso que vamos trabalhar aí no Tao del Tiempo. Ventanas de tempo, junto com o biorritmo, com todos os princípios de desaceleração del Tao. Então, buenos chicos, sí, vamos a estar enviando información del Tao del Tiempo por el correo que ustedes se inscribieron, ahí está vamos a enviar la información, ustedes recibieron el link de acceso para entrada, ¿no? Entonces, ahí vamos a recibir. La próxima semana, se queden atentos, provavelmente vamos a hacer otra live sobre otro tema, y na outra semana arrancamos com o Tao del Tiempo. Entonces, estén atentos, um forte abraço a todos, e nos vemos na próxima ocasião. Bendiciones a cada uno de ustedes. Compartam essa informação a los demás. Estaremos enviando essa informação gravada em YouTube. Vamos entregar a gravação de YouTube para que vocês vejam novamente e compartam com seus amigos. Um forte abraço a todos. Bendiciones, Janti. Bendiciones, Adriana, Alejandro, Ana, Andrea, Andrés, Barchami, Beatriz, Clemencia, Fernando, Flor, Olga, Paola, Patricia. Bendiciones a todos ustedes. Tita, nos vemos entonces. Feliz noche a todos, ¿eh? Bendiciones. Chao, chao. Nos Gracias. vemos. Abraços a todas. Chao, chao. Gracias, igual Chao, para ti. Fundor, buenas Chao, noches. chao. Buenas noches a todos. Chao. Buenas noches para todos.